Olá, tudo bem? Hoje é dia dos nossos 2 minutos de filosofia. Você sabe o que é defeasibility ou derrotabilidade dos direitos subjetivos? Esta é uma tese sugerida pelo famoso juspositivista Herbert Hart em 1949, em que ele propunha que todos os direitos são sujeitos à exceção, mesmo que a exceção não esteja prevista em lei. No entanto, em 1968, Herbert Hart cedeu às críticas e desistiu de sua tese. Para nossa felicidade, um dos orientandos eminentes de Herbert Hart, professor Neil McCormick, estava convencido da tese de seu orientador e levou adiante escrevendo um artigo, publicando ainda em português uma versão atualizada desse artigo como um capítulo de uma obra excelente sobre interpretação e hermenêutica jurídica, que se chama Retórica e o Estado de Direito. Você sabe o que é defeasibility ou derrotabilidade dos direitos subjetivos? Bom, para mim, um estudioso das obras de Aristóteles e Tomás de Aquino, é claro que as regras jurídicas são sujeitas à exceção. Já estudamos aqui em 2 minutos de filosofia o instituto, ou melhor, a virtude ética da equidade, que propõe que devemos aplicar não a letra da lei, mas a verdade da lei, a intenção do legislador. A derrotabilidade dos direitos subjetivos é algo muito próximo da equidade, havendo 2 diferenças que ao final do vídeo eu pretendo mostrar para vocês. O que é derrotabilidade dos direitos subjetivos? Que comece o nosso reloginho. O melhor jeito de explicar o que seja a derrotabilidade dos direitos subjetivos talvez seja começando com um exemplo apresentado por Neil McCormick. Neil McCormick sugere um caso que ocorreu no final do século XIX nos Estados Unidos, em que uma neta havia descoberto que o seu avô, que estava lhe beneficiando por um testamento, iria modificar o testamento. Em função disso, ela matou o avô. Esta neta, segundo a lei americana da época, manteria o direito à herança, porque não havia uma exclusão do direito da herança por tentativa ou homicídio do testador. Mesmo assim, o oficial da justiça americana que deveria atribuir a herança a essa neta se negou a transferir a herança para ela. A neta ingressou na justiça americana aduzindo que o direito da época lhe garantia o direito à herança. Os juízes decidiram esse caso deduzindo que atribuir a herança do avô a quem lhe havia matado seria algo que contrariaria radicalmente um princípio de fundo do direito. Em função disso, julgaram a pretensão da neta improcedente e ela não recebeu a herança. O que é derrotabilidade dos direitos subjetivos? Nos dizeres de Neil McCormick, o direito é, afinal, um objeto teórico, um fato institucional. Tais fatos existem apenas onde haja satisfação perfeita e não excepcionada de todas as condições, tanto implícitas quanto explícitas, efetivamente exigidas num dado caso. O que pode ser excepcionado é a atribuição de um direito ou a afirmação de um pleito a alguém ou daquilo que alguém busca receber por meio do direito. Situação em que não há um direito em absoluto e não um direito excepcionado. Portanto, não é o conceito que é excepcionável, mas alguma afirmação ou atribuição ou mesmo um pleito baseado num certo entendimento de tais condições de atribuição de direitos. A certeza do direito é, portanto, uma certeza sempre excepcionável. E estes foram os nossos 2 minutos de filosofia. Pessoal, conforme prometido, vamos ver o bônus e comparar a defeasibility com a equidade. Então, mais 2 minutos de filosofia. Equidade e defeasibility são institutos muito próximos. Eu acredito que haja 2 diferenças fundamentais. A primeira é que a equidade é uma virtude ética, que é uma modalidade de justiça que corrige a justiça legal, reconduzindo o justo legal à verdade da lei, ou seja, a intenção do legislador. Isto é, a equidade é uma virtude ética, ou melhor, uma qualidade do caráter de alguém, de uma pessoa. Por outro lado, a equidade leva em consideração, na hora de readequar o sentido da lei, um valor ético também. Ela busca o bem das pessoas, diz Aristóteles.
O equânime é aquele que está disposto a abrir mão dos seus direitos quando isso é o correto a fazer. Então a equidade tem um valor ético e não se limita à esfera do direito. Por outro lado, a defeasibility foi uma forma em que os juspositivistas Herbert Hart e Neil McCormick tentaram resolver o problema das exceções às leis e aos direitos sem apelar à ética e à moralidade. E isto é defeasibility, isto é, as nossas regras jurídicas são sempre generalizações que valem para a maior parte dos casos, mas naquelas situações em que podem ocorrer algumas exceções que não eram nem mesmo previsíveis para o legislador na época de sua elaboração, torna-se necessário excepcionar uma regra jurídica, ainda que essa exceção não esteja expressa nem no direito nem na lei. Claro, e é evidente que, como os direitos que nós temos são direitos que são atribuídos pelas leis, sendo as leis excepcionadas, os direitos também deverão ser. Isto é, ainda que não haja uma previsão de exceção na lei, nossos direitos podem ser excepcionados se modificadas as condições nas quais eles nos foram atribuídos. E estes foram os nossos 2 minutos de filosofia. Bem, se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com os teus amigos através das tuas redes sociais. Não esqueça também de curti-lo, este é um grande apoio que você pode dar para a gente dar seguimento a este trabalho. Ah, já ia me esquecendo, escrevi um artigo há alguns anos atrás comparando equidade e defeasibility. Vou colocar o link para um texto revisado deste artigo aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.